eu sou a Gabriela Papaléu. Eu sou a Bárbara Dutra. Estamos aqui no grupo Jovem Pan para mais um Papo de Justiça. Lembrando que o nosso encontro é toda segunda-feira, às 14h, na Pan News Floripa, no Spotify e no canal do YouTube da Jovem Pan. A nossa proposta é levar até vocês os assuntos do universo jurídico de maneira simples, descomplicada, sem todo aquele juridiquês. E hoje falaremos sobre um assunto complexo que vem se tornando cada vez mais presente no bate-papo político brasileiro. É a alternativa do semipresidencialismo no Brasil. É isso mesmo, Gabi. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós temos o prazer de receber a autoridade no assunto, o advogado Luiz Ricardo Saavedra, assessor do ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, e o autor do livro, eu vou ler aqui para não errar, A Alternativa Semipresidencialista do Governo e os Desafios da Sua Institucionalização no Brasil. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Bárbara, Gabriela. É um prazer estar com vocês aqui, abrirem esse espaço, né? E estou totalmente à disposição de vocês para podermos conversar sobre o tema. Luiz, é um prazer te receber aqui. E antes de iniciarmos esse nosso bate-papo hoje, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre como tudo começou. Me fala sobre a tua trajetória profissional até Brasília. Claro, com o maior prazer. Então, eu sou de Criciúma, né? Sou criciumense, com muito gosto, catarinense. E agora estou trabalhando lá em Brasília com o ministro Anastasia. Mas tudo começa quando eu venho fazer minha graduação aqui em Florianópolis. Minha família veio para cá, acabei fazendo a faculdade aqui no Sesusc. Me formei, peguei o AB, achei que seria minha carreira tradicional ali de advogado, né? Uhum. Comecei a trabalhar aqui em escritório. E em 2023 eu comecei a fazer o mestrado lá em Brasília, no IDP, em Direito Constitucional. E eu ia e voltava quinzenalmente, trabalhava como advogado aqui em Floripa e fazia o mestrado lá. Durante a faculdade, tu já tinhas essa afinidade com direito constitucional? Sempre foi o meu maior gosto, assim, direito público e, sobretudo, direito constitucional. Então, terminei a faculdade com o intuito de ficar nessa área. Daí, deu certo o mestrado lá, comecei a fazer. Em 2023, fiquei nessas indas e vindas. E em 2024, eu conheci o ministro Anastasia, porque na minha dissertação me propus a entrevistar algumas autoridades. Foi assim que eu conheci o presidente Michel Temer, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Anastasia, que é meu chefe. Então, tivemos um encontro muito bacana, foi uma entrevista muito proveitosa. Tivemos uma segunda oportunidade em que ele me fez o convite e eu, com muita honra, aceitei. Sempre tive essa ambição de ir para Brasília. E deu certo. Daí, desde maio de 24, eu estou morando lá na capital federal. Mas quase todo mês estou aqui em Santa Catarina também, e é isso. Conta um pouquinho pra gente sobre o teu livro, lançado recentemente. Então, o livro, ele é minha dissertação de mestrado, né? E eu acabei de fazer o lançamento aqui em Florianópolis, faz uma semana que eu fiz aqui na Assembleia Legislativa. E fiz também no Senado Federal, na biblioteca. E é o tema que eu mais gosto, assim, acho um tema instigante, um tema que está candente aí no cenário político e jurídico, que é o semipresidencialismo. E esse foi um tema que eu, pelo fato de gostar de política, quando eu entrei no mestrado em Direito Constitucional, eu tive alguns nortes aí que me balizaram nesse início. E o semipresidencialismo é um tema que eu sempre gostei, sistemas de governo como um todo. E pelo fato de ter tido pouca literatura até então sobre o tema, não era inexistente, era apenas enxuta até então. Uhum. E cito aqui, acho vale citar dois grandes amigos que também escreveram sobre o tema antes de mim, que incentivaram muito, que é o João Vitor Prasser, que foi assessor do ministro Bruno Dantas, virou um grande amigo, e o Tiago Paes de Andrade Banhos, que fez a dissertação dele na USP. Então, acho que me precederam, então acho que vale a citação. Dois grandes amigos. Inclusive, conta com participação de autoridades extremamente importantes, né, no cenário político brasileiro. Como que foi esse processo de escolha e de entrevista também? Primeiro, realmente, acho que isso dá um diferencial para o livro, né, que é a apresentação do presidente Michel Temer, que talvez seja a maior autoridade que defende o semipresidencialismo, o ministro Gilmar, que fez o pós-fácil, outro grande defensor, e o ministro Antônio Anastasia, que fez o pré-fácil, né? Que se interessa bastante pelo tema também. Ele não é tão aguerrido quanto os dois na defesa do semipresidencialismo, mas ele acha interessante e bacana. Então, assim, a questão das entrevistas, quando eu formulei essa ideia no mestrado, também era algo que não havia, não é inédito, evidentemente, mas havia pouca literatura que fazia, dentro do direito constitucional, essa entrevista de campo mesmo. Exato, ter essa troca, né, institucional até. Sim, com certeza. E colher diretamente da fonte dessas autoridades, para mim, foi essencial. Digo, tanto pela parte de conhecê-los, né, isso ocasionar na parte profissional em que eu estou hoje,
quanto pelo viés acadêmico mesmo, né? Porque são todos doutores, enfim, professores doutores. E isso dá dá um outro nível para o trabalho, né? Então, colher diretamente dessas fontes foi algo que me incentivou muito. E eu cito aqui, evidentemente, o presidente Michel, o ministro Gilmar, o ministro Anastasia, o professor Paulo Gonet, atual procurador-geral da República, que também me deu aula no IDP, ministro José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça. Então, acho que tem o nosso senador Esperidião Amin também foi um dos entrevistados. Então, acho que está um trabalho bem interessante aí, e quem tiver o interesse, né? Agora tem a obra aí, tem o livro. E ele já está disponível para venda, né? Está disponível, tanto em e-book, se procurar pelo nome Luiz Ricardo Saavedra e Semipresidencialismo, vai encontrar certamente. Tem a Amazon, tem no site da editora Dialética, que foi a que eu publiquei. Então, é fácil de encontrar. Ai, que delícia. Estou ansiosa para desfrutar essa leitura. Eu também. Mas, Luiz, antes de iniciarmos o nosso bate-papo mais denso sobre o teu tema de dissertação, eu queria trazer uns conceitos um pouco mais básicos para a gente aproximar os nossos ouvintes do semipresidencialismo. Tu podes fazer uma diferenciação para a gente dos regimes políticos e sistemas de governo para que a gente introduza esse assunto aqui na nossa conversa de hoje? Claro, com certeza. Acho que é essencial que a gente comece por essa parte, fazendo essa distinção. E o principal, evidentemente, entre a distinção entre parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo é quem de fato toca a vida política do país, né? No presidencialismo, como o Brasil é hoje, o presidente da República ele cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, né? Que, distintamente do parlamentarismo, há essa segregação, né? Vamos pegar aqui o modelo da monarquia constitucional da Inglaterra, né? Britânica. O rei, ele faz a figura do chefe de Estado, não é eleito, né? É a família, né, que segue, ele se sucede nessa incumbência. E, do outro lado, há o primeiro-ministro, que vem dessa coalizão do parlamento, e é o chefe de governo. Ele, de fato, quem toca o varejo da vida política. E o semipresidencialismo ele teria essa mesma linha. Entretanto, a principal distinção é que o rei, no parlamentarismo, não é eleito, e no semipresidencialismo nós temos a figura do presidente eleito. Né? Então, voltando um passo atrás, o semipresidencialismo ele também segrega as figuras do chefe de Estado e chefe de governo, mas o presidente da República é eleito, é somente o chefe de Estado, e o primeiro-ministro tem as atribuições de chefe de governo. Ele é eleito por uma conjuntura interna do parlamento, e ele quem toca a vida política do país. O presidente ele vai ter uma atribuições mais cerimoniais, digamos, mais diplomáticas, de figura de chefe de Estado mesmo. Só que ele tem essa questão de ser eleito, né? E isso vem justamente dos meus estudos, que o Brasil ele tem essa inclinação muito maior a querer eleger o presidente da República, né? Diferente da monarquia inglesa, que eles aceitam, e muito bem, até onde eu sei, essa figura de chefe de Estado não eleito, né? Que é o rei, a monarquia. Então, acho que seria a principal distinção essa. E hoje, quais são as maiores críticas para o presidencialismo brasileiro? Ele, de fato, é um presidencialismo puro ou ele acaba se tornando um sistema um pouco mais híbrido de forma informal, não oficial, né? Há quem diga que nós já estejamos sob a égide de um semipresidencialismo, embora não formalizado, né? A alteração do sistema de governo talvez seria só para formalizar isso. Mas acredito que o presidente brasileiro ele ainda tem certa pujança. Evidentemente que cada vez mais o parlamento tem se agigantado, né, nas suas atribuições. Então, eu acho que... Aliás, eu vejo com bons olhos que nós façamos essa formalização, porque... Aliás, voltando um passo atrás, que eu acho importante, você havia perguntado dos principais vícios do modelo presidencialista. E o que eu mais debato no meu livro, na minha dissertação, foi a questão da falta de governabilidade que o presidencialismo dá, né? Porque é certo que o presidente é eleito, posteriormente à eleição ele tem que buscar o apoio do parlamento para poder governar, né? Que é o famoso presidencialismo de coalizão. Isso não é segredo para ninguém. Foi o Sérgio Abranches, né? Um dos maiores escritores sobre esse tema. O presidencialismo de coalizão, ele lida dessa forma, né? Então, é necessário que o presidente tenha o apoio do parlamento, e isso é feito, né, das formas, geralmente, de distribuir os cargos como ministro de Estado, para realmente chamar para fazer parte do governo, e os partidos aliados, né, e aqueles que ainda não são. Então, acho que o principal ponto que eu vejo, e a minha crítica principal ao presidencialismo, nessa falta de governabilidade, é o processo de impeachment. Acho que o processo de impeachment, ele traz uma ruptura institucional que eu vejo, além de ser moroso, né, o país inteiro para e
não acho algo positivo, há também essa figura de, no Brasil, nós tentarmos encontrar uma forma de derrubar o presidente quando ele não tem mais maioria no parlamento. Né? Então, assim, o presidente não tem mais governabilidade, vamos tirar o presidente da República. Isso se chama parlamentarismo. Né? Retirar o presidente pela falta de governabilidade não é presidencialismo. Presidencialismo e processo de impeachment pressupõem um crime um crime de responsabilidade cometido dolosamente, que, né, vai sustentar juridicamente essa tese do impeachment. Né? E, posteriormente, claro, o julgamento em si é feito de forma política, tanto é que os senadores que o fazem e não os juízes. Então, eu acho que a gente conseguiria equalizar essa situação de o brasileiro querer sempre ansiar por respostas rápidas, e quando o presidente não tem mais governabilidade, vamos simplesmente tirá-lo. Né? O semipresidencialismo ele traz isso porque o primeiro-ministro ele vem de uma conjuntura interna do parlamento, e quando não há mais governabilidade é porque justamente a maioria se formou em torno de outro primeiro-ministro. Então ele cai de forma orgânica, natural, sem rupturas, sem traumas institucionais. Né? E o presidente vai ter a figura mais cerimonial, como eu disse. Né? Então ele tem esse elo de estabilidade com a população, ele é eleito diretamente. Mas ele e nessa figura de substituição do primeiro-ministro, como fica a figura em si do presidente? Sim, o presidente ele vai fazer a dissolução do parlamento. Né? Então o parlamento ele tem que ser dissolvido e ser chamado a novas eleições, como é feito no modelo parlamentarista. Né? Então o semipresidencialismo ele bebe das duas fontes, presidencialismo em uma parte e parlamentarismo em outra, modelo híbrido. Então é feito o chamamento de novas eleições e são feitos a eleição dos novos parlamentares e posteriormente do novo primeiro-ministro. Então, daí a gente também teria que, a reboque, discutir como seria essa reforma política como um todo, né? Se a gente manteria, por exemplo, a reeleição, se aumentaria o prazo de mandato do presidente, porque em alguns casos o mandato é maior, né? Na França, por exemplo, salvo engano, são 5 ou 6 anos, e Portugal, idem, que são os modelos principais do semipresidencialismo, né? Então teria, claro, ter toda uma reforma política como um todo, né? Não seria somente o sistema de governo. Só para lembrar que a gente está aqui no Papo de Justiça conversando sobre a alternativa do semipresidencialismo no Brasil com o advogado Luiz Ricardo Saavedra. Luiz, acho que é importante, a gente tem um monte de camadas para abordar sobre esse tema, mas trazer as principais diferenças assim, na prática entre a alternativa do semipresidencialismo e o presidencialismo atual. Acho que a principal distinção, sem dúvida, nós acrescentarmos a figura do primeiro-ministro, né? E ele, de fato, como os modelos português e francês que eu havia citado, ele toca a vida política do país. Claro que existem distinções de modelo semipresidencialista, né? E isso se dá pelos subtipos de semipresidencialismo que eu trato de forma muito esmiuçada dentro da obra, que são os modelos President Parliamentary e Premier Presidential, né? Por óbvio, o modelo Premier privilegia a figura do primeiro-ministro e o modelo President a figura do presidente. Então, na França, por exemplo, o Emmanuel Macron tem muito mais visibilidade muito mais notoriedade do que o primeiro-ministro. E em Portugal, não necessariamente. O presidente lá, o Marcelo, ele mantém uma figura mais institucional e os primeiros ministros geralmente tocam, de fato, a agenda governativa do país. Colocar a mão na massa mesmo, né? E outro ponto é que os parlamentares, eles teriam a responsabilidade, né? O ônus daquilo que eles fazem, porque eles vão demonstrar se apoiaram ou não o governo, e como o governo cai de forma natural, fica muito mais orgânico, muito mais natural para o eleitor também poder ver quem fazia de fato oposição em situação, né? E se deu certo ou não, porque se não deu certo, o governo cai, como eu disse, naturalmente, sem processo de impeachment, né? E quais são os cuidados que tu acreditas que nós temos que ter nesse processo de importação desse sistema de governo? Porque, claro, nós utilizamos naturalmente muitos comparativos de fora, mas a gente sabe que o Brasil ele tem um contexto político muito específico. Então, eu acredito que nesse sistema, nesse movimento de adaptação, o que tu achas que deveria ser uma prioridade no sentido de olhar e, de fato, conversar melhor com o nosso sistema atual para que a gente possa ter uma importação um pouco mais suave, mais adequada para a nossa personalidade política? Perfeito. Eu vejo 2 pontos que são basilares.
Primeiro, eu acho que é a diminuição dos partidos políticos. Acho que o Brasil tem um número excessivo, de que nem são partidos políticos, são agremiações partidárias. Muitas vezes não tem uma ideologia muito definida, né? São aqueles partidos chamados pega tudo. Então, acho que a redução de siglas partidárias para algo 8, 9 siglas. O Brasil hoje, se eu não me engano, tem quase 20, ou até mais que isso. Tem diminuído com as fusões dos partidos, né? Mas eu vejo é necessário que nós tenhamos um escopo menor de agremiações, e isso vai facilitar para o eleitor também ver, né? 2 partidos mais à esquerda, 2 mais à direita, 3 mais ao centro, enfim. E assim são feitas as coalizões. Acho que essa diminuição seria muito salutar para a implementação do sistema de governo. Outro ponto, sobretudo vendo, né, os casos internacionais, temos 2 pontos positivos, que são 2 casos positivos, aliás, França e Portugal. Só que eu acho muito importante nós tratarmos o modelo negativo também, que eu trato muito no livro, que é o modelo russo. Muita gente não sabe, mas a Rússia é um semipresidencialismo. E é um case de insucesso para que a gente possa ver o que a gente não deve repetir, né? Lá, evidentemente, as eleições são muito questionáveis, para ser, no mínimo, tranquilo aqui. Discreto. Então, assim, o modelo russo ele tem uma distinção muito clara do modelo português e do francês, que é o que eu havia dito antes do modelo do subtipo, né? Lá é o modelo president, que a figura do presidente ela é privilegiada no sentido de que ele tem a faculdade de poder destituir o primeiro-ministro a qualquer momento. Ou seja, não é necessária, por exemplo, que o primeiro-ministro ele perca a maioria no parlamento. Normalmente essa é o ponto principal. Perdeu a maioria, ele cai. Até para não gerar uma instabilidade geral, né? Justamente. E lá o presidente ele tem essa prerrogativa. Ele pode demitir a qualquer momento, sem uma justificativa prévia. Diferente dos modelos português e francês, em que é necessário haver uma justificativa prévia para o primeiro-ministro cair. Então, eu acho que é muito importante que nós nos apeguemos ao subtipo do modelo francês e português e, claro, deixemos de lado o modelo russo. Acho que é muito importante fazer essa distinção para o modelo, né, brasileiro poder florescer. E qual particularidade a gente teria que implementar aqui, observando as nossas especificidades? Eu acho que tem uma questão muito importante também, que é como nós vamos comunicar à população sobre a possibilidade de alteração do sistema de governo. Porque isso é uma questão difícil de lidar. O Brasil é uma democracia jovem, né? Qualquer movimentação nesse sentido que não seja muito bem explicada ao eleitor pode parecer né, que a pessoa está pregando contra a nossa democracia construída a duras penas, né? Então, eu acho que é importante essa comunicação, né? E isso também eu revolvo a um caso de 1993, que é o plebiscito que o Brasil teve, né? O Brasil teve essa consulta popular em 93, no governo Itamar Franco, para ver se de fato... Aliás, eram dois questionamentos. Primeiro, se seria república ou monarquia, né? E, posteriormente, se seria presidencialismo ou parlamentarismo. Então, acho que a gente poder explicar para a população, né? Realmente fazer algo educativo, assim, de poder explicar mesmo como são os sistemas de governo e poder fazer como uma campanha eleitoral mesmo, que possa realmente vencer a melhor ideia, acho que é essencial, antes de tudo. Esse é um ponto crucial, acredito, porque não adianta também antecipar uma votação sem instruir, ou pelo menos informar o mínimo possível para a população brasileira, para que assim ela se sinta capacitada de fato, escolher o melhor modelo, né? Com certeza. Não, sem dúvida, porque eu acho que demonstrando que o semipresidencialismo é um modelo em que o presidente ainda faz parte, o presidente é eleito, as pessoas têm que ter noção disso. O semipresidencialismo é um modelo que ele tem relação com o Brasil, que é um modelo que tem o presidente eleito e tem o primeiro-ministro com a agenda interna do parlamento, né? Ele é eleito por uma eleição interna, mas os parlamentares, antes de tudo, são eleitos normalmente. Senadores e deputados continuarão sendo eleitos. O que tem é uma remodelagem interna para um primeiro-ministro sempre ter maioria. Esse é o intuito, né? Mas ainda vão ter os checks and balances funcionando, enfim, instituições totalmente independentes, Ministério Público superatuante, o Supremo Tribunal Federal, enfim. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Claro que eu sou suspeito para falar sobre o tema, mas um trabalho acadêmico, antes de tudo, ele passa por nós conseguirmos destacar também os vícios que o modelo tem, né? Evidentemente não é um modelo perfeito, não há modelo perfeito, mas acho que é muito importante, inclusive isso que estamos fazendo de debater o tema, né? E poder passar para os nossos ouvintes. Eu fico pensando... um ponto que tu trouxe em relação a uma crítica ao nosso sistema atual seria o impeachment,
né? Mas em contraponto, nós temos a possibilidade de tirar o primeiro-ministro quando ele perde a maioria. Não traria uma fragilidade também daquele trabalho que vem sendo executado? Como que se pensa essa continuidade? A continuidade no parlamento, aliás, no semipresidencialismo, mas na vertente parlamentarista que ele tem, não é necessariamente ruim. Pode ser uma mudança fugaz, isso acontece de forma natural em todos os regimes que são ou semipresidencialistas ou parlamentaristas. Se não há mais sustentabilidade, o governo cai de forma natural. Então, essa questão de continuidade não é tão apegada quanto há no presidencialismo, né, em que tem assim, um presidente eleito que fica lá necessariamente 4 anos, ou 5 ou 6, depende, né, do país, e só cai com o processo de impeachment, que é muito difícil, né, muito, como eu havia dito, é muito moroso, o país inteiro para, depois de ter acontecido uma eleição, todo mundo ser chamado às urnas. Então, o primeiro-ministro, ele pode cair naturalmente mesmo, assim, realmente, esse é um ponto positivo do modelo, ele não tem essa paralisação como um todo, né? O modelo britânico é assim, a França, inclusive, passou por maus bocados agora, que está no 5º ou 6º ministro, porque não conseguiu encontrar uma maioria. Então, até encontrar uma maioria no parlamento, não vai haver né, a nomeação do primeiro-ministro. De outro lado, há o chefe de Estado, que é o presidente eleito ali, chefiando a estabilidade do país, né? Enfim, então acho que... E aquelas atribuições do chefe de governo ficaria a encargo do chefe de Estado enquanto não tivesse a definição do presidente não. E aquelas questõões comparadas, enquanto não se tem... Não, justamente o intuito é que seja rápida a nomeação, né? Então, nunca vai ter as atribuições do chefe de governo para o presidente no semipresidencialismo. Serão atribuições distintas. A questão do presidente é a estabilidade do país mesmo, né? Do primeiro-ministro, por outro lado, é de fato ele que vai nomear o gabinete, que se chama, né? Nos regimes parlamentaristas, não é o ministério, né? Aqui a gente tem a figura dos ministros de Estado que o presidente nomeia. Geralmente, no parlamentarismo é o gabinete, né? Que se chama, enfim. E daí tem os... no Brasil, acho que seriam chamados de ministros também, mas, enfim. Até queria entrar num ponto contigo, Luiz. Muito do que a gente conversou sobre essa conversa em relação ao semipresidencialismo informal que nós temos hoje no Brasil se dá também com essa participação ativa do Supremo Tribunal Federal, ou seja, com essa judicialização da política. Qual que é a tua perspectiva a respeito desse assunto? Com relação ao Supremo, eu acho que nós temos que ter muita cautela para falar sobre o tema, sobretudo na função em que eu ocupo. Acho que é necessário ter parcimônia, mas, claro, como operador do direito, né, e observando, acho que o Supremo, assim como qualquer instituição republicana, pode ser alvo de críticas, e deve, inclusive. Mas eu acho que as instituições no Brasil, antes de tudo, seja Supremo, seja Procuradoria-Geral da República, seja o TCU onde eu atuo, tem funcionado bem. Senado da República, Câmara dos Deputados, Presidência, idem. Acho que o Supremo, da forma como nós temos de uma Corte Constitucional, que não é eminentemente uma Corte Constitucional, né? Diferente de outros países em que há somente essa questão ligada à constitucionalidade ou não. O Supremo, evidentemente, é um tribunal de alçada, né? Então, ainda se chegam casos lá que não sejam somente constitucionais. Mas foi o desenho que nós fizemos no Pacto de 88, né? Então, eu sou muito apegado à Constituição de 88, acho que é um belo texto do Constituinte. Acho que é temerário falar em... Claro que não é vedado falar, né, sobre a alteração da Constituição, mas não acho necessário. Acho que as instituições têm funcionado, cumpriram seu papel, e o Supremo também, assim como todas as outras instituições. E acho que é sempre importante falar que os ministros do Supremo, evidentemente, são gabaritados para estarem lá, né? O presidente faz essa escolha, mas, ao fim e ao cabo, é o Senado da República que faz essa batina e que nomeia, né, posteriormente, aliás, o presidente nomeia, mas, né, dado essa aprovação ou não do Senado. Então, acho que todas as instituições funcionam. Acho que é um modelo que funciona. Claro que a gente sempre vai ter crítica ali, acolá, mas isso faz parte da democracia e acho que eu posso falar isso. Só lembrando para você que está nos acompanhando na Rádio Jovem Pan News Florianópolis, nós vamos para o intervalo comercial e retornamos já já. E para quem está nos acompanhando no YouTube e no Spotify, nós continuamos a nossa conversa sobre a hipótese de semipresidencialismo no Brasil. Te devolvo a palavra que eu te cortei. E dentro desse aspecto do semipresidencialismo,
quando nós falamos em expansão das funções do legislativo, justamente para suprir essa ideia de nomeação, qual que seria o mecanismo de contraponto para balancear essa atividade entre os três poderes, para não haver uma sobreposição entre executivo, legislativo e judiciário? Claro. Uhum. Com certeza, o parlamento seria privilegiado, né, na figura do semipresidencialismo pelo fato de escolher internamente o primeiro-ministro. Acho que a principal contraposição que há é que a todo momento o parlamento pode ser dissolvido. Então, basta que não haja mais maioria, mais governabilidade, o presidente vai chamar, e esse é um grande do poder do presidente, aliás, dois deles, a dissolução e a escolha do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é eleito, ele arregimenta dentro de si a maioria no parlamento e, posteriormente, o presidente faz essa indicação, né? Então, isso é uma figura, isso demonstra a importância do presidente dentro do semipresidencialismo. Então, há claramente essa problemática da dissolução do parlamento. Os parlamentares sempre vão viver com a noção de que existe a possibilidade de dissolução. Então, acho que esse é o principal ponto. E, Luiz, explica um pouco para a gente o trâmite da proposta de alteração da Constituição para fins de fato, implementação de um sistema de governo semipresidencialista. Como que funcionaria todo esse trâmite e instalação, se eventualmente fosse aprovado? Claro. Isso, necessariamente, né, tem que vir de acordo com como eu havia dito, um entendimento popular. Acho que isso, antes de tudo, é o mais necessário, que a gente possa explicar, ter espaço para isso. Ato contínuo, sendo convencido, claro que é difícil de a gente fazer uma eleição para ver se ganhou ou não. Há quem diga que é necessário, constitucionalmente falando, ter um plebiscito. Sim. Eu não advogo essa ideia, não acho que seja necessário. Quem o defende diz que, como houve um plebiscito anterior, somente pode ser substituído por outro plebiscito. Eu não concordo, e o presidente Michel Temer, inclusive, também tem a mesma linha. Aliás, eu aderi à linha dele, né? E não vemos como necessariamente que seja imposto um plebiscito. Essa temática ela tem sido bastante discutida. Inclusive, tem 2 PECs a respeito do tema. Gostaria que tu trouxesse um pouquinho da perspectiva do que vem e se convalida com o que tu defendes pelo ideal em relação ao sistema. Claro, é importante que a gente coloque esse ponto que tudo a gente trata com o cenário ideal, né? Na parte teórica, né? Isso daí tem essa distinção da aplicação prática, né? Como que se daria no Brasil. Mas é um tema que tem sido muito bem referendado, como havia dito, né? Pelos grandes interlocutores que defendem o tema no país. E acho importante o trabalho feito pelo presidente da Câmara anterior, que foi o deputado Arthur Lira, que encampou a ideia também. Inicialmente, o presidente Hugo Mota chegou a falar sobre o tema, mas isso foi logo pós-eleição, né? Claro, evidentemente existem outros problemas que ele está tendo que lidar agora, que não a alteração do sistema de governo, né? Que não é algo tão necessário. Mas, sim, existem aspectos que estão em tramitação, mas eu acho que tudo passa pelo timing. Na política também tem isso, né? Então, acho que é necessário que a gente esteja diante de alguma instabilidade que demande, né, que fique notório essa necessidade de uma alteração do sistema de governo. Por óbvio, não é acho o momento ideal, mas é importante que isso seja mantido no debate político, institucional e, sobretudo, jurídico também, né? Porque é o que vem, antes de tudo, da academia. Então, a princípio, acho que algo que está para usar uma expressão popular, na crista da onda ainda, mas acho que cabe a nós, interlocutores aí da área do direito e da política, podermos falar sobre o tema e instruir as pessoas que se interessem. E na tua opinião pessoal, tu achas que a conversa está madura o suficiente para a sociedade brasileira abraçar esse tema? Maduro o suficiente, eu acho que ainda não. Acho que para a classe política e jurídica isso é muito mais aceito. Mas para a população como um todo, acho que ainda não. Mas por isso que eu havia dito anteriormente, acho que cabe a nós a parte de fazer essa exegese mesmo, de demonstrar o que se trata, que não é um bicho de 7 cabeças, né? A alteração do sistema de governo só viria para beneficiar o país, para criar mais instabilidade, um ambiente mais sereno, tranquilo, de harmonia entre as instituições, né? Os artífices da política brasileira. Então, eu acho que ainda não é o timing ideal, mas
acredito que se avizinha. Tu achas que acredita que existe, de fato, um cenário em que a gente possa construir essa estabilidade política? Após, você diz? Sim, eu acho que a consequência seria essa, né? De um ambiente de estabilidade, porque no Brasil a gente vive ainda um momento muito instável, né? Por razões inúmeras aqui, mas o Brasil pode e deve se reencontrar com a sua vertente mais harmônica, se nós pegarmos o espírito do Constituinte, 88, que tinha aquele intuito de pacificar o país. Então, eu vejo com bons olhos isso e acho que são coisas indissociáveis. Luiz, e quando tu estavas escrevendo a tua dissertação, quais dificuldades tu encontrou para elaborares a tua pesquisa a respeito do tema? Foi justamente essa ausência ou até a redução de fontes a respeito? Não, de fontes, assim, eu utilizei muitas de poucos autores, como foi enxuta. Mas eu acho que as principais dificuldades seriam a parte das entrevistas, que ter contato com a autoridade não é tão simples assim. Então, como me propus a entrevistar autoridades, juristas, enfim, renomados, acho que talvez tenha sido a maior dificuldade de conseguir esse elo, essa ponte, né? Mas, de fato, na escrita em si, eu não sentia. Era um tema que já me interessava anteriormente e deixo a dica para quem tem a intenção de fazer um mestrado, é que pegue um tema que tenha muito o seu gosto. Né? Tem que ter o gosto pelo tema, porque você vai ficar 2 anos escrevendo, tendo aula sobre aquele tema, então é importantíssimo. Então, para mim, sendo bem sincero, eu acho que foi algo... foi muito gostoso de ser feito, não foi nada muito complicado, assim, não. Tu trouxeste a dificuldade do contato, mas de maneira inegável, a presença dessas autoridades agrega muito a tua obra, né? No contato com eles, o que tu identificas, assim, que foi... Nossa, um insight, ou mudou minha perspectiva, ou confirmou aquilo que eu já tinha como uma hipótese para minha tese? Eu acho que tiveram muitos insights, assim, que é até difícil de listá-los, mas tanto positivamente quanto negativamente, né? E isso é importante para a seriedade acadêmica de que nós traçamos o contraponto. E por isso eu fiz questão também de entrevistar, como havia dito, o ministro José Eduardo Cardoso, que foi advogado da ex-presidente quando ela foi afastada no processo de impeachment, né? E entrevistei também o presidente Michel Temer, que faz a apresentação do livro, que foi o beneficiado, né, com o afastamento da ex-presidente. E tornando a falar da harmonia entre os poderes, acho muito importante para o leitor, quando me der o privilégio de ser lido, que o presidente Michel e o ministro José Eduardo Cardoso, que são ambos semipresidencialistas, concordam em gênero, número e grau sobre muitos temas. E eu fiz questão de colocar as entrevistas deles muito próximas para que o leitor possa ver, né, da pessoa que defendeu o ex-presidente e o vice, né, que assumiu. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos visões distintas sobre o mesmo tema. E isso foi feito no trabalho, tomei esse cuidado, seria isso. E dentro desse cenário de quadros de semipresidencialismo, quais seriam as maiores distinções? Seria, de fato, concentração do poder no presidente ou primeiro-ministro? E quais outros aspectos que podem ser importados dos comparativos internacionais que poderiam se adequar à nossa realidade? Acho que um ponto que nós não falamos ainda, que é muito importante e vai de encontro com a sua pergunta, é sobre o bicameralismo, né? O bicameralismo talvez seja o nó górdio dessa alteração do sistema de governo no Brasil. Nós falamos aqui dos pontos positivos. O bicameralismo é o principal desafio, né? Porque se nós pegarmos os modelos paradigma, Portugal é um modelo unicameral, então lá só tem uma casa, então ela sempre vai indicar o primeiro-ministro, sempre vem dela. A França é bicameral como o Brasil, só que o Senado não é eleito diretamente lá. Então, os senadores não têm essa primazia de poder indicar o primeiro-ministro, sempre cabe à Câmara Baixa, que é a Assembleia Nacional. Então é muito fácil a equação também na França. E cabe a nós o modelo, como eu havia dito, russo, que nesse sentido é igual ao Brasil. É um federalismo, é bicameral e é semipresidencialista. Só que, claro, né, como eu havia dito, tem inúmeras críticas ao modelo russo. Então, o que eu desenhei, né, para o leitor aqui foi uma formulação, né, uma tentativa de saída, digamos, para essa problemática. O bicameralismo, ele
ele nos impõe a pensar qual das duas casas iria poder indicar o primeiro-ministro, né? E temos de um lado a Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa, que é o extrato da população brasileira, né? Os deputados, e tem essa função. De outro lado, nós temos o Senado, que é a representatividade das unidades federativas, né? Ou seja, então todos os estados têm 3 senadores, em pé de igualdade. Então, eles representam os estados, não necessariamente a população como um todo, né? Então, assim, essa distinção é muito importante para que nós façamos esse desenho de quem tem a possibilidade de indicar. Evidentemente, eu entrevistei um deputado e um senador. Eu entrevistei o deputado Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, deputado por São Paulo, vice-presidente da Câmara, ele foi faz 2 anos. Entrevistei o nosso senador Esperidião. Então, eu colhi opiniões de ambos. Sim, evidentemente, o senador disse que não tem como o Senado não fazer parte, não tem como ele ser alijado do processo político. E, por outro lado, o deputado não falou assim, a Câmara dos Deputados é o extrato da população. Sim, sim. De fato, quem tem que indicar o primeiro-ministro é a Câmara, né? Até aí, nenhuma dúvida, né? Mas o desenho que eu fiz, e que eu reputo como, talvez, né, uma saída, seja de que a Câmara dos Deputados teria o bônus de indicar o primeiro-ministro, seria uma incumbência da Câmara. Entretanto, a Câmara estaria adstrita à dissolução do Parlamento. Ou seja, eles têm o bônus de indicar, mas o ônus de cair. A dissolução nessa formatação atingiria somente a Câmara. O Senado não seria atingido. Então, é a única formulação que eu vi com os interlocutores que eu tive, mas, né, porque daí tu conseguiria... Ou seja, o bônus e o ônus. Exatamente. Tu consegue, de um lado, né, assim, explicar para os senadores que eles não vão ter a legitimidade para poder indicar o primeiro-ministro, mas eles não vão ter o ônus de cair em uma eventual dissolução, né, que não é, como a gente havia dito anteriormente, é difícil que aconteça. Sobretudo, ela vai acontecer de forma, muitas vezes, fácil, essa dissolução. Então, o arremedo que eu pensei foi esse, né? Óbvio que é algo inicial ainda. Eu ainda penso em fazer o doutorado depois para poder esmiuçar mais isso, mas, a princípio, essa foi a ideia inicial que eu tive. Em relação ao primeiro-ministro, a gente teria alguns requisitos base para a escolha dele, assim? Ele tem que vir do parlamento, né? Ele tem que ter maioria no parlamento. Mas uma idade mínima, uma graduação, certamente nós temos... Claro. Certamente nós temos que fazer esse desenho, né? De como é que isso seria dado. Por exemplo... O que tu achas que seria ideal? Eu acho que a gente seguir a mesma linha de presidente da República seria interessante, atualmente, como tem, né? Na legislação atual. Legislação é de 35 anos, presidente, vice e senador. Então, eu concordo, acho que faria sentido, acho que é uma idade em que já há uma certa maturidade, não tem por que nós colocarmos como uma ideia seria importante fazer essa distinção, né? Porque os parlamentares, se nós pensarmos no âmbito municipal, né? Vereadores são 18 anos, deputados federais 21, salvo engano, enfim. Então, teria que pensar, né? Eles poderiam ser eleitos, mas teria que fazer, evidentemente, um recorte específico para primeiro-ministro, né? Depois de eleito. Sim, então teria que fazer esse desenho ainda, mas é necessário que seja debatido também com toda essa reforma. E como tu sentes o apetite em relação a esse debate interno ali em Brasília, o movimento? Como é bem recebido ou ainda é colocado uma distância? Não, em Brasília realmente há esse interesse, dessa busca de algo mais harmônico, né, e que privilegie mais a figura do parlamento. Embora, né, sempre é importante deixar claro que o presidente vai ser eleito e vai manter as funções de chefe de Estado, mas eu vejo com ótimos olhos, as pessoas recebem muito bem lá. Claro que o ambiente político de Brasília é diferente, né? Mais aquecido também, é totalmente diferente, mas é mais ligado às grandes decisões, né? Claro que cada estado, sobretudo no nosso, vai ter uma particularidade diferente dos estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste como um todo, e então... tudo tem o seu momento de lidar, mas lá eu acho que há esse sentimento, sim, sobretudo dentre as autoridades que atuam, né, ativamente no jogo político. Eu acho que eu sinto falta desse letramento mesmo do povo, né? Eu acho que até um ponto que eu queria conversar com o Luiz é entender um pouco mais sobre qual a tua perspectiva sobre, de fato, a importância de trazer esse assunto, esse debate um pouco mais base, um pouco mais inicial dentro das escolas, um movimento político de fato de orientação. Sim. Nas escolas eu não sei se tanto. Claro, isso pode ser apresentado de alguma forma.
assim, nas aulas de história a gente até lida, né, com questão de presidencialismo, é algo a se pensar. Mas no currículo das faculdades eu vejo cada vez mais os professores lidando. Tem inclusive colegas meus aqui de Santa Catarina que já pediram mais de uma vez para que fizesse, né, alguma participação ou que pudesse instruir de alguma forma especificamente sobre esse tema. E fico muito lisonjeado de ser referenciado, mas eu acho que cada vez mais vai estar incluso no currículo acadêmico. Na parte de pós-graduação nem preciso mencionar, porque daí realmente há muito maior esse recorte. Mas na graduação eu já acho importantíssimo, nas graduações de Direito e Administração Pública, evidentemente, acho muito importante. Interessante. Economia também, né? Claro. Porque tá ligado. Bate-papos como o de hoje, né? Inclusive para trazer esse destaque um pouco mais aprofundado sobre o tema. E, Luiz, os próximos passos para que a gente possa amadurecer essa ideia e trazer, de fato, uma conversa mais técnica, mais robusta a respeito do tema. O que tu recomendarias? Eu recomendaria. Ler o livro. Sem dúvida. Acho que comprar e ler o livro é importante. Foi muita dedicação durante 2 anos para a conclusão. Então, acho que é um bom início. Eu havia também citado anteriormente 2 colegas que também escreveram sobre o tema, o João Vitor Pracer e o Thiago Banhos. Faço também de encontrar as obras deles na internet. E ficar atento também sempre ao que o presidente Michel Temer tem dito por aí. Ele é um entusiasta do tema e tem falado amplamente no Brasil e no mundo sobre isso. Ele dá muita palestra fora, né? Então, o presidente Michel ativamente, com mais de 80 anos, continua sendo uma figura que nos inspira nesse tema, certamente. E, então, é um tema candente, assim. Eu acho que ele está no debate popular. Aliás, ele está mais no debate jurídico-político, né? Mas o intuito é que ele entre, né, no debate popular como um todo. Mas eu acho que começar pelo livro do Luiz Ricardo é uma boa entrada. E tu vê algum movimento para aproximar esse debate do popular? Ou ainda é um pouco mais restrito ao... Não, eu acho que esse debate, para tornar popular, ele está acontecendo, né? Mas acaba sendo um nicho ainda, né? É um nicho, até como eu havia dito, não há tanto essa necessidade, não é algo que a gente reputa como tão necessário, né? A alteração do sistema de governo. Às vezes parece uma coisa mais secundária mesmo, né? A não ser nos momentos de crise, né? Exatamente. Só que daí a gente vai deixar para rever isso só no momento de crise. E até não seria interessante, né? Usar esse momento de crise institucional para implementar um sistema de governo tão seria uma implementação importante, às pressas, né? Ou uma pensada. Com certeza. Claro, também essa mudança do sistema de governo, ela depende de um tempo para isso acontecer, né? Exato. Porque, por óbvio, agora o atual presidente tem, né, expectativa de reeleição, então a gente não poderia aventar isso para 2026, por exemplo. Se fizéssemos essa reformulação, teria que ser para 2030, evidentemente, por causa de direito adquirido do atual presidente, né, de poder disputar a próxima eleição. Então, tudo isso tem que ser pensado também, né, de como vai ser a alteração como um todo. Luiz, e dentro desse cenário de semipresidencialismo, qual o papel do partido político? Acho que o papel dos partidos vai ser na escolha, nessa triagem das figuras que vão participar, né? Visando, evidentemente, a segunda eleição, né? Porque eles vão ser eleitos no primeiro momento pela população, ato contínuo, aqueles que pleitearem vão ter uma eleição interna para a escolha do primeiro-ministro. Então, eu acho que vai muito nesse intuito. Claro que nem todos os partidos vão ter esse afã, né? Partidos mais ideológicos, mais aguerridos a pautas muito ideológicas, não vão ter esse intuito, né? Mas partidos mais conciliadores, mais de consenso, mais ao centro, evidentemente vão pensar, né, numa escolha de um parlamentar, né, que faça sentido pensando nesse pleito. Bom, como sempre, passa muito rápido, a gente já está se encaminhando para o fim, mas tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. E os próximos passos da tua carreira? A gente teve aqui um mestrado que culminou numa obra que eu sou curiosa para consumir, mas queria entender o que tu pensas, assim. Claro. Primeiro, o intuito é continuar com a carreira acadêmica. Assim, eu penso ano que vem em tentar o meu doutorado na UNB, lá. Tomara que dê certo. Porque esse ano, realmente, eu só fiquei em função do livro e eu achei que era algo muito mais breve, mas não foi. Eu fiquei o ano todo nisso. E mais o lançamento em Brasília e aqui. Mas, primeiro, essa parte acadêmica, com certeza. O meu intuito é fazer o doutorado lá. E o meu intuito é continuar nesse momento em Brasília ainda, né? Ser assessor do ministro Anastasia está sendo uma escola para mim. Ele que foi governador de Minas Gerais, senador da República, vice-presidente do Senado. Aprender diariamente com ele, que lido diariamente com ele, está sendo muito importante para o meu amadurecimento profissional e pessoal.
Mas, claro que eu venho quase todo mês de Santa Catarina, então, né, não perco os laços com o nosso estado e, evidentemente, com o intuito, em algum momento mais para frente, mais amadurecido, é participar e poder contribuir de alguma forma em algum projeto político, de forma institucional, digamos. E Santa Catarina só tem a ganhar com a tua contribuição na política, Luiz. Foi um prazer te receber aqui. A honra foi totalmente minha, agradeço pelo espaço. Trouxe aqui o presente para vocês já com a dedicatória, tá? Olha só. Vai ser um prazer que vocês me deem um feedback depois. Pode deixar. Bom, as portas aqui do estúdio estão sempre abertas. Acho que é importante a gente debater e ver as outras perspectivas que temos, né, como sociedade. Eu já vou levar o meu livro para o final de semana. E deixa pra gente as tuas redes sociais, onde a gente consegue, quem tá nos ouvindo, quer comprar o teu livro, claro. Reforça pra gente isso. Perfeito. Eu acabo utilizando mais o Instagram só. Então, quem quiser seguir é Luiz Ricardo TS, Luiz Ricardo com S. Ou se pesquisar na internet Luiz Ricardo Saavedra, semipresidencialismo, vai aparecer os locais da venda do livro. Editora Dialética, Amazon, tem para e-book, enfim. Vai ser um prazer. E nós deixaremos o link para aquisição do livro na descrição do nosso vídeo no YouTube, tá, gente? Muito obrigada para quem nos acompanha mais uma vez e nos encontramos semana que vem, segunda-feira, às 14h. Até a próxima semana.